Eu tô aqui hoje, gente, para falar de uma coisa que é muito séria, assim, é até desagradável, mas é importante que seja dito. Tava conversando outro dia com a minha filha, com a mais velha, com a Valentina, e ela tava me contando uma situação que aconteceu com os amigos dela em função da pandemia e tal. E a Valentina, no meio da história, olhou para mim e disse, mas olha que loucura, né, mãe? Porque com o privilégio vem responsabilidade. E essa frase dela realmente, assim, me tocou muito, me fez parar para pensar. Foi muito contundente, assim, na hora que ela falou, porque é óbvio, que coisa mais inteligente, que coisa mais sensível, que coisa mais sabida, né? Que essa menina de 26 anos disse para mim. Porque, de fato, gente, quanto mais privilegiado nós formos, mais obrigações nós temos, né? Para conosco, para com o próximo, para com o lugar onde a gente atua, né? E eu não tô falando de privilégio só de quem é rico, super milionário e voa de jatinho. Eu tô falando de privilégio de quem, como eu, tem emprego, tem dinheiro, vive com dignidade, consegue colocar os filhos nas escolas, né? Consegue ter comida na mesa. Porque se a gente tá falando de um país com tantas desigualdades quanto o Brasil, e nós somos um país de desigualdades imensas, né? Nós chegamos agora nesse mês a quase 22 milhões de brasileiros desempregados em função de toda essa crise, em função de tudo o que está acontecendo. Então, assim, quanto mais bem informado você é, quanto mais culto você é, quanto mais acesso à informação você tem, portanto, quanto mais privilegiado você for, maior é a sua obrigação para com o próximo, com a sociedade. Não dá mais pra gente se excluir dessa conta, porque senão essa conta não vai fechar. A gente tem que ser responsável, sim, e principalmente quem é privilegiado. Eu estou me incluindo aqui nesse grupo e tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo aí também é privilegiada. A gente tem acesso à informação, a gente consegue ler jornal, a gente consegue sair na rua, a gente consegue ter uma roupinha para se aquecer quando faz frio, uma roupinha para se refrescar num dia de calor. Isso tudo, gente, isso é privilégio. Diante de uma situação como a nossa, num país que está passando o que nós, brasileiros, todos como nação, estamos passando, é fundamental que a gente crie consciência do quão privilegiado nós somos, os que são privilegiados, porque nós também vivemos num país onde a maioria das pessoas vive em nível de pobreza, um número cada vez maior vive em nível de miséria absoluta. Que a gente cria essa consciência, que a gente de fato começa a pensar e se posicionar como uma nação, como um grupo de pessoas, como um povo. Porque não dá para você ter privilégio, para você ter carro para ir para lá e para cá, para você ter bolsa nova, para você poder viajar e você não usar os recursos que a vida lhe deu ou que o seu pai te deu para que você aplique isso de uma maneira mais construtiva. Seja para poluir menos o meio ambiente, seja para poupar o seu dinheiro, porque você nunca sabe se hoje você tem dinheiro, se amanhã você não vai ter, seja para se preservar no meio de uma pandemia, não só pensando em você, mas pensando principalmente também no outro. E eu tô falando com você que é jovem, que eu tenho 53 anos, quando eu saio de casa, eu saio porque eu tenho que trabalhar, eu saio porque eu preciso ir ao mercado, e evidente, eu tento tomar todos os cuidados possíveis. Até agora tá tudo bem, faço exames semanais, eu nem contato com o vírus ainda tive, não sei nem se isso é bom, mas eu me cuido muito, eu tomo muito cuidado, eu sou super consciente, mas eu sei que mesmo assim eu tô saindo, eu tô exposta e infelizmente eu posso me contaminar. Eu torço para que isso não aconteça, realmente todos os cuidados. Mas tem uma galera enorme que tá por aí, gente, que não tá nem aí. E é verdade. São essas pessoas que estão circulando. E eu sei, gente, eu já fui jovem, eu já tive 20 anos, acredita? Já tive mesmo. Já saí, já fiz farra numa época que não tinha celular, ninguém ficava correndo atrás de você para saber o que você tinha feito, postando o que tinha acontecido. A gente tinha uma liberdade que essa juventude de hoje não tem. Eu também já fui jovem, eu sei o que é. Ninguém aguenta mais, de fato, gente, a pandemia. Ninguém aguenta mais o confinamento. Ninguém aguenta mais a gente viver nessa situação onde a gente não sabe nem se vai, de fato, né, ter vacina, porque não há insumos, ou não consegue comprar de um país, não consegue. Independente da situação que a gente se encontra, que a gente infelizmente depende dessas resoluções que serão tomadas pelo governo, pelos estados, para a gente ter uma previsão, quanto que isso tudo vai melhorar, a gente está aqui nessa situação hoje e a gente precisa se cuidar. Portanto, se você é privilegiado, seja de que maneira for, seja porque você realmente tem dinheiro, porque você realmente teve acesso à educação, porque você é realmente uma pessoa culta, porque você convive com pessoas bacanas que são intelectuais ou que simplesmente são pessoas que têm a cabeça no lugar,
Toma consciência, gente, não só em função do corona, mas em função do mundo todo. A gente precisa tomar uma ação coletiva de abraçar esse planeta, de cuidar das coisas que estão ao nosso entorno, desde a natureza, sabe? Desde o aquecimento global, desde o desperdício. O Brasil é o campeão mundial de desperdício, vocês sabiam disso? O Brasil, ele desperdiça por dia, eu acho que é uma coisa tipo 41 milhões de toneladas de alimento. É uma coisa absurda, assim, sabe? Daria para alimentar, eu acho, 9 milhões de pessoas. O problema no mundo, gente, não é a produção de alimento. Nós, no mundo, produzimos 2 vezes mais alimento do que nós somos capazes de consumir. Ou seja, então vamos dividir em 3, né? Isso aqui é o que tem de gente, é o que as pessoas conseguem consumir. Esses outros 2/3 são desperdiçados. São alimentos que não chegam até você porque não tem distribuição. São alimentos que são perecíveis, que se estragam no meio do caminho. E tem quantas pessoas do mundo passando fome? Será que alguém não consegue imaginar uma maneira mais inteligente de distribuição, seja de alimentos, seja de remédio, seja até de tecnologia? Então, são esses privilégios a que eu me refiro. A gente tem que ter consciência disso. E a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, para inverter esse jogo, gente. Esse jogo, ele é um jogo que está sendo perdido e a perda é de todos nós. Ninguém sai ganhando com essa situação. E os oportunistas que estão vendendo máscara, superfaturando, mas isso sempre vão haver oportunistas. Sempre vai haver corrupção. O que a gente precisa é de um sistema, né, de punição que seja de fato legítimo, que seja de fato correto, que realmente a pessoa tenha medo. Ó, vou cometer um ato ilícito, eu sei que aquilo é ilegal, eu tenho medo, porque se me pegarem eu vou preso. Aqui no Brasil a gente não tem essa mentalidade. Aqui no Brasil a gente acha que se você tem dinheiro, você consegue se livrar de tudo. E durante muito tempo foi assim. A gente está tentando mudar esse jogo, mas a gente precisa de toda a força coletiva possível para a gente mudar essa realidade de uma vez por todas no âmbito geral, não só em relação à nossa situação socioeconômica, não só com relação à nossa situação diante de uma pandemia, e como nação. A gente tem que entender que nós somos um povo bacanérrimo, nós somos um povo riquíssimo. O Brasil, gente, é o 2º maior país do mundo em riquezas naturais, ele só perde para o México. O potencial que nós temos de investir em turismo, de diversificação de natureza a ser explorada pelas pessoas, a gente não conhece o país que a gente vive. O Brasil é imenso, é maravilhoso, ele é super diverso, tem coisas incríveis no Brasil pra gente ver. E a gente desconhece, a gente nem sequer valoriza. A gente precisa virar esse jogo. E eu tô falando da gente, a gente que tem privilégio, a gente que consegue ler jornal, a gente que conseguiu ir na escola, a gente precisa pensar no país, a gente precisa começar a pensar no próximo, e a gente tem que fazer todo o possível para virar esse jogo, começando agora a usar máscara, a usar álcool gel e a fazer confinamento. A previsão do Ministério da Saúde, que é um órgão extremamente otimista diante da pandemia, eu posso dizer assim dessa forma, é que a gente chegue ao número de 3.000 mortes por dia ainda esse mês. Eu não consigo imaginar. O jornalismo é considerado uma atividade eu até esqueci o nome, de extrema importância, mas de utilidade pública, porque os jornalistas, a despeito de nós não estarmos, né, recebendo a vacina, e eu acho que está certo, eu não estou colocando isso em questão, acho que os profissionais de saúde, os idosos, tem uma série de pessoas, os professores, deveriam estar nessa lista e, de fato, nada mais justo é que estejam nessa lista, né, antes de todos os outros. Mas você vê uma matéria como a do Roberto Cabrini. Roberto Cabrini fez uma matéria sensacional para o programa Domingo Espetacular na semana passada sobre as festas clandestinas, os eventos clandestinos. Uma das meninas, provavelmente deve ter 19 anos, quando ele entrevistou, evidentemente nós não mostramos o rosto de ninguém, ele falou, mas você não tem medo de sair? Você não fica preocupada que você pode ser transmissora dessa... Ela falou, não, quem tá morrendo não sou eu, mas ela tava lá na baladinha, curtindo uma. Eu acho que é hora da gente que pode, a gente que tem um pouco de, sabe, de senso, de justiça, de equilíbrio, de ponderação, chamar aqui, ó, pra gente essa responsabilidade e todo mundo se ajudar. Então vamos fazer isso, gente, porque junto com o privilégio, e nós no Brasil, nós temos pessoas com privilégio, nós temos uma porcentagem grande também de pessoas que tiveram acesso à educação. Não é o número ideal, tá longe de ser o número que nós gostaríamos, pelo menos que eu gostaria. Eu gostaria que a educação fosse uma coisa que todos tivessem acesso.
acesso, a que todos pudessem ter contato e viver essa experiência do que é passar por uma escola, poder ler um livro, ir a um museu, assistir um espetáculo, ver um filme. Eu sei que isso não é uma realidade de todos, a gente está longe inclusive disso, mas tem muita gente no Brasil que teve isso, que tem isso, e nós que temos a obrigação de ter uma tomada de consciência violenta e mudar essa situação. Vamos lá, gente? Vamos resolver isso? É obra. A gente, ó, vou desligar. Até a próxima!